Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Sempre uma alegria imensa estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus. E hoje eu estou com o coração muito cheio de gratidão ao Senhor. Deus me deu uma oportunidade hoje, junto com a minha esposa e com meu filho mais novo, Leandro Filho. Ele entrou para a salinha, foi logo para a salinha também. Nós fomos uma viagem missionária hoje, a um lugar que eu não conhecia, Lagoa do Costa, não sei quantos aqui conhecem. É uma zona rural de Gravatá, e assim foi maravilhoso viver essa experiência. Nós fomos dar um treinamento para o Ministério Infantil a respeito de acessibilidade com crianças, e foi maravilhoso ver o poder de Deus naquele lugar. É um lugar que a gente chega e você diz: meu Deus, cadê o povo? São casas distantes, e eu conversava com o pastor ali, que já está naquela localidade já há 17 anos, e meus queridos irmãos, eles completaram 50 anos de trabalho naquele lugar, Batista, construíram recentemente um templo muito bonito, para aproximadamente ali 200 pessoas, e hoje, de uma forma maravilhosa à tarde, Deus me deu o privilégio de estar pregando lá, e o templo estava cheio para a glória de Deus, e a gente fica tão feliz de ver que a palavra de Deus continua se espalhando, o poder de Deus continua libertando e transformando vidas, onde lugares que a gente nem imagina, Deus continua agindo. Por isso é tão maravilhoso servir esse Deus, que é tão grande, tão poderoso, e pela sua graça nos usa mesmo sendo tão pequeno como nós somos. E a partir desse testemunho que eu quero compartilhar com os irmãos, quero pedir que abram suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 2, no verso 17. Porque quando eu me deparo com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, a gente se vê tão pequeno e se sente tão grato de servir ao Senhor. O meu sentimento sempre é de gratidão, porque eu entendo que eu não sou merecedor, eu entendo que eu não sou capaz, eu entendo, pelo contrário, que eu sou desqualificado para uma obra tão excelente, mas esse Deus tão maravilhoso nos chama para servi-lo. E esse é um chamado para a sua igreja. Eu estava refletindo esses dias e ouvindo uma pessoa falar, e concordo com a reflexão que ele trouxe, que nós somos comparados um pouco como um passarinho que vive meio que preso numa gaiola. E aquele passarinho, ele recebe comida, ele recebe alimento, ele pode até procriar naquela gaiola, ele até canta naquela gaiola, mas ele sempre está sonhando com o quê? Com algo fora da gaiola. Nós vivemos nesse planeta, estamos condicionados a viver nele, até cantamos de vez em quando, mas o nosso coração não está aqui. A nossa esperança não está aqui. Está em algo além dessa gaiola. E ainda existem outras gaiolas que eu queria até acrescentar nesse pensamento, que são gaiolas que nós criamos para a gente, que nos envolve, gaiolas de desculpa, gaiolas de pecado, que muitas vezes nos trava como povo de Deus de exercer a obra que Deus nos chamou. E é nesse ponto que eu queria pensar com cada um dos irmãos, que precisamos buscar esse Jesus que transforma e que liberta, para que Ele use a sua igreja de uma forma urgente, porque lá em Lagoa do Costa ainda tem mais gente precisando ouvir a palavra de Jesus. Lá no bairro onde nós estamos inseridos, nos grupos de relacionamento que nós temos, tem mais gente precisando ouvir de Jesus, e quem tem que pregar essa palavra é a igreja. E eu louvo a Deus, porque quando eu penso nisso, e eu fiquei pensando esses dias e refletindo nessa ideia, como pessoas como nós vamos conseguir compartilhar uma palavra tão poderosa. E eu lembro-me que nesse púlpito o pastor Sochede certa vez disse que a pregação do Evangelho nada mais é do que um mendigo compartilhando um pão com outro mendigo. Nós somos pequenos e incapazes, eu diria que inclusive fracos, para uma obra tão extraordinária. Mas aí Jesus, na sua palavra, em Marcos capítulo 2, verso 17, o próprio Cristo diz, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes.
Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meus amados irmãos, e todos os dias que eu me preparo para ir para a igreja, eu preciso me preparar para ir me arrepender. Estava pensando no quanto nós muitas vezes nos dedicamos na preparação da palavra, estudamos, oramos, nos consagramos. Creio que o ministério de louvor faz isso, creio que o coro deve fazer isso, para se preparar para trazer a palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Mas aí, quando eu não sou o pregador e eu sou a igreja ouvinte, não pode ser diferente. O meu trabalho tem que ser o mesmo. Eu preciso me consagrar, eu preciso orar, eu preciso buscar para vir aqui e pedir para que Deus rasgue o meu coração e penetre a sua palavra transformadora, porque senão vai ser apenas mais uma reunião de domingo, não vai ser algo transformador na vida da igreja. E aí a gente pensa nisso, meus queridos, e eu preciso ter alguns pontos de caminhada para que essa transformação seja real na minha vida. Existe um Deus que procura doentes para serem curados e transformados. Acho que o maior desejo, doutor Abinadab pode me confirmar isso, o maior desejo de um médico é ele conseguir fazer uma cirurgia de sucesso. Então o grande prazer de Deus e a alegria de Deus é festejar no céu quando um pecador se arrepende do seu pecado. E esse pecador é eu e você, todos os dias, necessitando de ser transformado pelo poder do Deus vivo. E para que isso aconteça, eu queria dar alguns passos com os irmãos, 3 deles. O primeiro deles, precisamos reconhecer que somos fracos e que somos doentes, que todos nós temos uma contaminação do pecado, e se não tivermos cuidado, esse vírus começa a ser gerado mais forte em nós e nos distanciando da presença, da graça e da obra do Senhor Jesus. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, diz um texto que eu creio ser conhecido por toda a igreja, que todos nós pecamos, e por conta desse pecado nós somos separados da presença de Deus. Nós talvez não vivamos mais no pecado, nós não somos mais praticantes desse pecado, mas esse pecado ainda existe em nossa natureza, e eu e você como igreja não podemos permitir que ele nos prenda. Como eu falei para vocês, e isso para mim é muito forte, eu recebi do pastor que Deus usou para salvar minha vida. Ele sempre falava comigo desde a juventude, e quando me dava a oportunidade para pregar na igreja, ele dizia: muito cuidado com o que você prega, porque você será provado pela sua pregação. E é muito interessante a gente pensar isso, meus queridos irmãos, que eu preciso estar preparado em um momento hoje onde parece que tudo é normal, onde parece que brigas, discussões, que tudo acaba entrando num plano. Meus amados irmãos, nós somos um povo diferente, chamado para a glória de Deus, com uma missão extraordinária. Eu não sei quantos aqui viram nos jornais como nós, essa semana, tivemos um momento bem difícil lá em São Lourenço da Mata. Inclusive, houve uma divulgação aí até de toque de recolher, tivemos aí muita polícia no bairro, e foi um momento, tivemos até que rever, as escolas liberaram mais cedo, o posto médico liberaram, e fica-se naquela dúvida se é apenas boato, se é apenas fake news ou se é fato, mas eu sei que está existindo algo difícil. Pastor, e parece que é que eu tenho a ver com isso? Meu irmão, para mim, não apenas porque eu sou pastor daquela cidade, mas porque Deus me colocou ali com um propósito, eu tenho mais ainda uma urgência de pregar o Evangelho para salvar aquelas pessoas, para que se hoje ou amanhã eu perder alguém que eu amo ou que eu conheça, eu tenha certeza que eu não perdi a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Mas eu não terei condições de fazer isso se eu não tiver certo que eu estou bem com Deus, porque senão é apenas mais uma fala. Porque para que o Deus Todo-Poderoso possa usar a mim e a você como sua igreja, nós precisamos nos santificar. O pastor me deu um livro de presente,
Foi usado aqui com os diáconos, e eu estou usando lá nos pequenos grupos dos homens e da juventude. O título do livro maravilhoso, dinâmica maravilhosa. Usamos também no pequeno grupo dos pastores da associação Capibaribe, o retorno à santidade. Eu acho que isso é uma temática urgente, que a igreja precisa entender. Se eu quero ser usado por Deus, se eu quero ser um instrumento de Deus, onde eu estou e na minha comunidade, eu preciso me santificar. E um primeiro processo que aquele livro nos traz é que eu preciso ter certeza da minha salvação. E isso só é adquirido quando você olha para você mesmo, faz uma autoanálise da sua condição e percebe se você é alguém que existe o vírus do pecado em você ou se esse vírus está atuante. Primeiro ponto, olhe para você como igreja de Cristo, como servo do Senhor Jesus. Se perceba aos olhos de Deus, como é que Ele te enxerga. Isso para mim é tão forte, isso para mim é tão impactante. Quando eu paro para orar pela igreja, quando eu paro para ver os desafios que eu tenho em São Lourenço, eu fico pensando, Senhor, me dá capacidade, mas eu sei que Ele não vai me usar se eu não me santificar. Existe um processo interno que eu preciso trabalhar na minha vida. Peço à igreja que ore por mim, que eu garanto orar por você também, para que a igreja do Senhor Jesus se santifique no reconhecimento de quem ela é de fato. Segundo passo que eu julgo ser importante, meus amados, nós precisamos se arrepender, porque não adianta reconhecer e não se arrepender. E para que a gente consiga se arrepender, precisamos ter um coração ensinável. Eu acho muito interessante isso. Eu acho maravilhoso a gente estar com o nosso coração disposto para aprender a ser melhor. No livro de Atos, capítulo 3, verso 19, a palavra do Senhor nos diz: portanto, se arrependa, se converta, para que sejam cancelados os seus pecados. Eu reconheço, eu identifico quem eu sou. Eu fui no médico, ele me passou uma bateria de exames, eu analisei, ele analisou e ele disse: olha, seu problema é esse. Mas aí ele também vai me dar agora um caminho. E esse caminho começa justamente com o medicamento. E o primeiro medicamento da restauração e transformação nossa como servo de Deus é o arrependimento. Mas pastor, por que o senhor está falando isso um dia de domingo? Parece que não é uma palavra tão... Meus amados, é o que Deus tem colocado no meu coração, essa urgência. Eu estou falando para vocês porque eu identifico em mim alguém que precisa se arrepender. Eu gosto muito da alegoria que Tiago nos traz em seu livro, quando ele diz: olha, um homem que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a uma pessoa que olha sua vida no espelho, mas quando vira não lembra mais como é que está, nem quem é, nem como está. Eu sei que todos aqui, antes de vir aqui para a igreja hoje, foi à frente desse elemento chamado espelho, para poder você se perceber. Todo mundo está muito bonito quando a gente olha daqui, pelo menos, eu vejo todos estão lindos. Mas você precisou se olhar no espelho para ver como é que estava o cabelo, para ver como é que estava a roupa, para que você viesse arrumado e bem para a igreja. E na vida cristã, cadê meu espelho? O próprio Tiago disse, é a palavra. O meu espelho é a palavra, e quando eu olho para essa palavra, quando eu me debruço, leio, medito nessa palavra, eu identifico mais ainda quão pecador eu sou. Como eu tenho perdido tempo em coisas que não salvam vidas. E a minha missão, como servo do Senhor Jesus, é pregar a palavra de salvação. Assim como nós louvamos aqui hoje em vários louvores. É urgente isso. E aí eu preciso entender essa temática, porque aí, meus amados irmãos, se eu me converter, se eu me arrepender, os meus pecados são apagados. São jogados no mar do esquecimento, e Deus não lembrará mais, mas as marcas ficam, para que a gente continue lembrando como nós somos fracos. E aí eu digo para vocês, e traria como reflexão, que pelo menos eu fiz para mim,
é que igreja é lugar de gente fraca, assim como eu. Se eu fosse forte o suficiente para me garantir a salvação, sem precisar de vocês orando por mim, sem precisar da orientação do pastor Marcos, eu não precisaria talvez vir para a igreja. Mas eu sou fraco, eu preciso de uma igreja que ore por mim, eu preciso de ter irmãos na igreja que me ajude na caminhada, eu preciso de ter pastores na minha vida que me ajude e me discipule, porque senão eu não conseguia nem ter chegado até aqui. Imagina avançar, porque a demanda do nosso mundo só tem piorado. Eu creio que vocês concordam comigo. E aí, meus amados irmãos, eu diria para vocês, somos fracos e precisamos de um lugar para se cuidar, e esse lugar é a igreja. A igreja é um lugar que quando eu vou eu me fortaleço, eu me encho. Ai de mim se eu não tivesse uma igreja para levar os meus filhos para ensinar a palavra, para me ajudar a ensinar a palavra. Ai de mim se eu não tivesse diáconos que me ajudassem, se eu não tivesse liderança que me apoiasse, se eu não tivesse pessoas que orassem e que também muitas vezes dissessem: pastor, vamos caminhar. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos, porque aí eu me fortaleço. O terceiro ponto, nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, e aí a gente tem que começar o tratamento. Tem que começar o tratamento. Os médicos aqui da igreja podem me corrigir, mas pelo menos no meu conceito geral e leigo, eu sei que existem alguns medicamentos que não podem ser administrados em casa. E tem alguns que, por situações, o próprio médico tem que administrar esse medicamento no paciente. Meus amados irmãos, tem coisas na nossa vida, traumas, pecados, dificuldades e dilemas, que a gente não vai conseguir resolver sozinho. E esse tratamento precisa ser com o médico dos médicos, que é Jesus. E a sua palavra que vai dosando cada vez mais em nós uma libertação, uma transformação, uma imunidade, ao ponto que a gente vai conseguindo crescer, se desenvolver e cada vez mais se fortalecer, porque a palavra de Deus lá em Jeremias 29:13, o próprio Deus diz: olha, vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não é um tratamento superficial. Eu já cometi alguns erros de, por exemplo, começar um tratamento de uma infecção e a gente começa a tomar um antibiótico e no terceiro dia a gente está bem. Só que o tratamento é 7, 8 dias e a gente para de tomar. E às vezes aquele vírus toma uma força maior, às vezes gera outros problemas. Tem que ser de todo o coração. Evangelho é algo real, profundo. É um relacionamento íntimo de todo o coração, onde eu me debruço aos pés do Senhor, onde eu me coloco nas suas mãos, onde Ele transforma a minha vida por completo. Esse é o Evangelho que eu creio. É esse o Evangelho que eu vejo pessoas sendo transformadas. Estava esses dias em casa, segunda-feira passada, e um casal liga para mim, uma pessoa ligou para mim e disse: pastor, vem aqui em casa agora, por favor, que a mulher está indo embora. Aceita Jesus. E aí a gente conversa, a gente trabalha, e eu fui conversando com aquele pessoal, e eles entenderam o processo, e eles pediram perdão um ao outro, ainda me deram um café, que foi muito gostoso o café também, e graças a Deus dormiram em paz. Meu irmão, não tem nada melhor do que essa sensação, de poder ser usado por Deus, mesmo você sabendo que você é fraco. E aí, a gente não pode perder tempo com outras coisas, energia com outras coisas, porque o nosso chamado é esse. Quero convidar você a gente ler a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 12, por favor. Esse texto me ajudou a vir dizer a vocês aqui que eu sou fraco. Porque se ele disse que era fraco, eu acho que eu tenho liberdade de dizer também. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 12, tem um lindo testemunho do apóstolo Paulo. Uma forma
clara dele trazer a sua fraqueza, mas a compreensão do que ele estava vivendo é que eu acho fantástico. A palavra do Senhor nos diz, apóstolo Paulo falando, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Esse versículo 7 é interessante porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para que eu não me ache o cara, para que eu não me ache autossuficiente, para que eu não ache que eu sou a última Coca-Cola no deserto, Deus permitiu algo na minha vida. Deus tem trabalhado a minha vida para que eu não me exalte. A obra do Senhor é dele. Na obra de Deus só tem vaga para servo e serva do Senhor, para pessoas que tomam a decisão de servir, que tomam a decisão de doar a sua vida. O convite de Jesus é um convite conflitante para o nosso tempo. Quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Sabemos muito bem, o símbolo da cruz é um símbolo de morte. Morte. Posso pegar isso do professor Gilton Moraes, que me ensinou isso, né, nas homiléticas dele. Quando a ideia do texto que nós devemos morrer para nós mesmos, que nós precisamos começar essa transformação em nossas vidas. Porque para seguir Jesus não dá para seguir com a minha mente, com o meu coração e com as minhas práticas antigas. O texto base de missões nacionais é: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Meus amados irmãos, eu me pego tanto nesse texto para perguntar se de fato eu estou sendo uma nova criatura. E isso para mim é um processo constante. O Leandro de hoje tem que ser melhor do que o Leandro de ontem, e o de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje. Esse é um processo de crescimento. E aí o texto, verso 8, ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor que Ele me afastasse isso de mim. Então o apóstolo Paulo tem um problema, tem um dilema. Ele sabe por quê aquilo foi colocado nele, a permissão de Deus para que ele não se exaltasse, e ele disse que inclusive orou e pediu a Deus. E aqui nos deixa algo claro: Deus sempre escuta a nossa oração. Isso não quer dizer que Ele vai fazer o que a gente quer. O apóstolo Paulo aqui diz que ele ouviu: 3 vezes eu pedi ao Senhor que Ele afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Experimentar essa graça de Deus, experimentar e se deleitar nesse poder de Deus é algo extraordinário na nossa vida. É algo que nos traz uma paz que muitas vezes nós não compreendemos aos olhos humanos. É algo que nos dá certeza que o lugar que nós estamos é onde Deus nos colocou. É a certeza de que o que nós estamos fazendo é aquilo que Deus nos conduziu e nos dirigiu para fazer. Meus amados irmãos, um dos maiores desafios da minha vida foi quando essa igreja me convidou para ir para Nova Tiúma, para plantar uma nova igreja lá. Foi quando um grupo dessa igreja, uma classe dessa igreja, me convidou para ajudar no PEP lá em Nova Tiúma. Isso foi um desafio muito maior e não imaginava. Quem acompanhou o processo sabe como foi difícil. Eu nunca aqui imaginaria estar nesse momento. E por que a gente vai? Porque a graça do Senhor nos dá certeza em meio, muitas vezes, ao problema e o caos que a gente possa estar vivendo. A paz de Deus, ela traz uma tranquilidade ao nosso coração, e por isso o apóstolo Paulo mesmo com isso diz: entende que a graça de Deus era suficiente. E aí ele diz: de boa vontade, pois eu me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Eu entendi que reconhecer que eu sou fraco é entender que um Deus forte e poderoso pode me usar na minha fraqueza. E aí o texto vai dizer no versículo 10, por isso, o apóstolo Paulo diz: eu sinto prazer nas fraquezas.
Eu sinto prazer nos insultos, eu sinto prazer nas privações, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias. Sabe por quê? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. O convite de Cristo para servi-lo não é um convite para ser aplaudido, principalmente por um mundo perdido e perverso, mas é um chamado para a glória. E ele diz: porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Meus amados irmãos, eu gosto de pensar, e a Bíblia nos dá essa certeza, que Deus ele não dá a glória dele a ninguém. Deus ele faz e assina, para ficar claro que não foi o homem que fez. Por isso que Deus usa pessoas, Deus usou várias pessoas na minha vida, eu creio que Deus usou várias pessoas na sua vida, onde foi bênção na sua vida, mas sempre entenda, foi Deus quem enviou. Eu acho maravilhoso os desafios bíblicos. Nós temos, por exemplo, Daniel na cova dos leões, Deus vai lá. Nós temos José, tem um momento ali de Elias, de muito conflito na vida dele, e aí Deus manda anjos, Deus manda corvos. Deus cuida daqueles que confiam nele. Deus cuidou do apóstolo Paulo em inúmeros momentos da sua história. Por isso, meus queridos, eu posso finalizar com os irmãos dizendo: reconheça, independente do momento da sua vida, independente do tempo de crente que nós somos, independente do conhecimento teológico que cada um de nós temos, reconheça que você é fraco. Reconheça a sua condição diante de Deus. E reconheça que Ele quer agir na sua vida. Se arrependa. Se arrependa todos os dias. Porque todos os dias haverá festa no céu. Porque a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E esse pecador é eu e você. Todos os dias, quando nós refletimos na nossa condição, nos arrependemos. Se permita ser ensinado. Se permita ser ensinado. Eu lembro da minha juventude, que na juventude a gente tem várias certezas, né? Hoje, quando eu vou falar com meu filho, de 17, já vai fazer 18 anos, e ele diz: não, pai, mas assim no seu tempo era desse jeito. Eu dizia a mesma coisa para o meu pai, mas sempre o que ele disse estava certo. Porque, meus amados irmãos, é a sabedoria empírica e a sensibilidade de se permitir ser ensinado. Quinta-feira passada, meu pai completou 87 anos. Fui lá na Paraíba na sexta-feira, tomei um café com ele, foi um momento maravilhoso. Há uns 2 anos atrás, eu ia trocar de carro, precisei trocar de carro. Meu pai não entende nada de carro, mas eu liguei para ele, eu disse: pai, eu estou pensando em trocar de carro, o que é que o senhor acha? Ele disse: meu filho, eu acho que já está bom, esse senhor já está bem ruinzinho, mas já é um momento já. Por que eu fiz isso, meu irmão? Porque eu sei que meu pai me ama, e eu sei que a intenção dele é boa, e eu creio que Deus usa meu pai para me ensinar. Eu preciso ainda mais ter um coração ensinável. Tem hora que eu bato cabeça demais, mas Deus me falou muito essa palavra. Lembrem o seguinte, meus irmãos, sempre que Deus me der a oportunidade, que o pastor Marcos me convidar para vir aqui, quando Deus me dá uma palavra, primeiro Ele dá para mim. Eu preciso disso. Como eu sei que eu preciso, eu gosto de transmitir para os irmãos, para que também os irmãos sejam tocados por Deus. E por fim, esteja pronto para esse tratamento. E comece ele urgente na sua vida. Eu sei que cada um de nós, talvez uns mais, outros menos, mas cada um de nós aqui temos o que mudar. Temos o que mudar. E aí, meus amados irmãos, o que é que vai acontecer? Jesus vai nos transformar. Esse Deus Todo-Poderoso vai nos tirar das gaiolas que de repente a gente criou, ou que o mundo criou, e vai nos libertar para algo melhor e maior que Ele tem para fazer. Amém? Que Deus aplique essa palavra nos vossos corações e que vocês possam levar ela para a vida de vocês. Queria convidar vocês a curvar a cabeça, queria orar por vocês nesse momento, orar pela minha igreja, que eu amo tanto, para que Deus possa nos dar sabedoria. Pai Todo-Poderoso,
Obrigado, Deus, por essa grande oportunidade de estar aqui na Tua casa nessa noite, de poder mais uma vez transmitir a Tua palavra para os irmãos que estão aqui, aquele que nos assiste pela internet, os que nos ouvem pela rádio. Pai, muito obrigado, porque eu sou pequeno e fraco, mas o nosso Deus é grande e maravilhoso, e ao longo da história Ele usou pessoas como nós, mas essas pessoas foram transformadas pelo Senhor, salvas pelo Senhor, resgatadas pelo Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor salvou a minha vida, e o Senhor ainda me dá a graça de Te servir e falar do Teu amor, para que outras pessoas sejam impactadas pela Tua palavra. Deus, eu Te entrego a Tua igreja aqui nessa noite, que todos aqui tenham ouvido essa palavra, e que essa palavra penetre nos seus corações, que eles sejam tocados e abençoados pelo Senhor. É assim que eu Te oro, em nome de Jesus, amém. Amém.